Olá, bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam bem, tanto vocês quanto seus familiares. Meus queridos, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e na aula de hoje nós vamos falar dos processos migratórios. Então, movimento populacional. Lembrando que normalmente os movimentos migratórios ocorrem por busca de melhor qualidade de vida, tá? Existem casos dos refugiados que saem do seu local de origem por conflitos e por perseguições, mas normalmente essa busca ela ocorre de forma espontânea, ou seja, vou migrar porque eu quero uma vida melhor naquela determinada região. Então nós vamos começar falando da imigração e da emigração. Imigração é o ato de chegar ao local de origem. A emigração é o ato de sair do local de origem. Então vamos colocar de forma simples, né? Eu saio daqui e vou para Portugal. Aqui eu sou emigrante, estou saindo do meu local de origem. Lá eu sou imigrante, estou chegando no meu local de destino. Então a imigração é sair do país de origem. A imigração é chegada no país de destino e a emigração é a saída do seu país de origem. Então, imigração chegou no país de destino, imigração saiu do país de origem, ok? Então vamos lá, meus queridos. A migração para o Brasil, né? A imigração, ela vem de longa data. Ela vem desde o período colonial, com a chegada dos portugueses, depois com os africanos que vieram para cá de forma forçada para trabalhar inicialmente na cultura da cana-de-açúcar, depois mineração, depois café, entre outras atividades, e depois alguns europeus que foram estimulados a vir para cá. Esse estímulo dos europeus de vir para cá, ela ocorreu por alguns motivos, né? E quais seriam? O fim do trabalho escravo, né? Já que a mão de obra passava a ser assalariada, o governo brasileiro começa a incentivar os europeus a virem trabalhar aqui. Por que não empregar os negros que já estavam trabalhando de forma escrava e trazer os europeus? Simples, a população deveria ser clareada. Então, com o objetivo de branqueamento da população, o governo estimula esses europeus a virem para cá, para clarear um pouquinho a situação que estava preta. Um outro motivo seria, por que os europeus iriam sair da Europa? Declínio econômico, principalmente causado por guerras, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. Então, entre esses povos que migraram para cá, para o Brasil, nós temos italianos, que seria o maior povo europeu que ocupou a região sul do Brasil, os italianos que se misturaram, se espalharam, tanto na região sudeste, aqui em São Paulo, e outros foram para a região sul do Brasil, japoneses, poloneses, ucranianos, ou seja, houve um grande fluxo de povos, tanto sendo da Europa quanto da Ásia, migrando aqui para o Brasil, principalmente no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial. Aqueles que foram declarados culpados e perderam a guerra, né? Alemães, italianos, japoneses, migraram em massa aqui para o nosso território, para o território brasileiro. Lembrando que existe um estímulo para esses europeus migrarem aqui para o Brasil. Agora nós vamos falar da imigração brasileira. Quando nós temos um movimento migratório, como eu falei para vocês, ela ocorre geralmente em busca de melhor qualidade de vida. E o país que nós vivemos, o Brasil, é um país subdesenvolvido. Por isso, existe um grande fluxo de saída para a Europa, na Europa principalmente Portugal, para os Estados Unidos, para o Japão, né? Aqui para o nosso lado, para o Paraguai, né? Então, há sempre um fluxo de saída. Grande parte desses imigrantes brasileiros, quando eles saem para entrar, por exemplo, nos Estados Unidos, grande parte deles entram de forma clandestina, na ilegalidade.
tá ok? Então, uma realidade da imigração brasileira, não só para brasileira, grande parte dos imigrantes que estão nos Estados Unidos, por exemplo, não importa onde saem, estão lá de forma ilegal, assim como aqueles que entram na Europa. Então, lá nos Estados Unidos são chamados de brazucas, no Paraguai, brasiguaios, decazegues na região do Japão. Então, os brasileiros eles se espalham pelo globo e são muito bem recebidos em algumas dessas áreas, tá? E como formam grandes colônias brasileiras, acabam recebendo esses nomes, esses títulos por parte dos nativos dessas regiões que os brasileiros buscam. Agora, dentro do Brasil, nós tivemos diversos fluxos migratórios, que é chamada migração interna. Então, a migração interna é aquela que ocorre dentro de um país. Nós podemos perceber que a principal área de repulsão brasileira é o Nordeste. Nós tivemos fluxo do Nordeste para a região Norte, né, no período do ciclo da borracha. Nós tivemos imigração, uma saída de nordestinos para o Centro-Oeste, para trabalhar na construção de Brasília. Nós tivemos a saída de nordestino para a região Sudeste, para a região Sul, para trabalhar no cultivo do café e depois na indústria. E atualmente continuam buscando essa região, porque tanto o Sudeste como o Sul são as áreas mais desenvolvidas economicamente. Agora, o Sul e o Sudeste são desenvolvidos economicamente, porém, também incentivam saídas, né, da região Sul para várias áreas do Brasil, como o Centro-Oeste, como o interior do Sudeste, como a região Norte. Nós tivemos a saída de sulistas porque estava caro produzir no campo do Sul. Por que estava caro? Simples, as cidades cresciam e essas áreas ficariam cada vez menores. E junto com a mecanização do campo, estava caro produzir na região Sul. Então, muitos sulistas migraram para o restante do Brasil. Assim como pessoas do Sudeste migraram, por exemplo, para a região Norte, incentivadas pelo governo, quando foi criado um estímulo de ocupação da região Norte. Aquela saudosa frase dos militares: homens sem terras para terras sem homens. Então, gente, existe sempre um fluxo dentro do território brasileiro. É claro que a principal área de repulsão, ou seja, de saída, é o Nordeste. A principal área de atração, ou seja, de chegada, é o Sudeste. Isso se dá por quê? No contexto, a região Norte, ou melhor, Nordeste, principalmente no sertão nordestino, é uma área muito carente devido ao clima semiárido. E a região Sudeste, ela tem um comércio bem amplo, setor de serviço bem amplo, além de ter a área mais industrializada do Brasil. Então, meus queridos, agora nós vamos falar da migração de transumância. A migração de transumância é uma migração temporária, tá? Pode ser, por exemplo, a migração que ocorre para o campo no período de colheita. Por exemplo, no campo existem produções que são temporárias e produções que são permanentes. Quando é temporário, como a cana-de-açúcar, a máquina passa. Na permanente, a máquina não pode passar. Então, temos que ter pessoas para colher. Então, no período da colheita daquele determinado fruto, as pessoas migram para o campo e ali trabalham. Essa é uma migração de transumância. Podemos também ocorrer uma migração de transumância devido às estações do ano. Por exemplo, pessoas que migram aqui para o Rio de Janeiro no período do verão, para trabalhar nos quiosques das praias, na rede hoteleira que vai estar lotada, no Réveillon de Copacabana, por exemplo. Então, migração de transumância é uma migração temporária. O êxodo rural. O êxodo rural é uma migração que ocorre do campo para a cidade. Inicialmente, essa migração ocorreu devido principalmente à industrialização, que gerava uma infraestrutura maior na cidade, deu importância às cidades, então muitas pessoas migravam no campo para a cidade em busca de melhores qualidade de vida, melhores salários, maior possibilidade de crescer economicamente. Então, no início, o êxodo rural tinham essas questões. Agora não. Nós tivemos a mecanização do campo, que substituiu a mão de obra por máquinas. Nós tivemos a necessidade de uma mão de obra muito qualificada para trabalhar no campo mecanizado,
que grande parte desses trabalhadores não tinham qualificação, então migraram para a cidade. Nós tivemos pequenos e médios proprietários rurais que não conseguiram modernizar a sua produção e com isso ficou inviável se manter no campo, venderam suas terras e vieram para a cidade. Então hoje o êxodo rural ele tem uma outra consequência. Não é mais aquela sair porque lá é melhor de viver. Não, vou sair porque eu não consigo mais me manter no campo. E agora a migração pendular. A migração pendular é aquela realizada diariamente pela população. Ou seja, por exemplo, quando você olha no jornal de manhã, 6h30, 7 horas da manhã, o trânsito na Brasil está todo engarrafado. Ou seja, eu tenho uma grande quantidade de pessoas saindo da Baixada, por exemplo, e migrando para o centro da cidade. Esse grupo se desloca no mesmo horário. Assim como vocês vão para a escola de manhã, saem todos os alunos no mesmo horário. Então, isso é uma migração pendular. É aquela migração realizada pela população diariamente e sempre naquele horário de pico. Geralmente, o deslocamento da área dormitória para a área comercial. Ok? Então, essa é uma migração de migração pendular. Então, meus queridos, agora vocês vão fazer os exercícios que estão na plataforma. Tá ok? Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima videoaula.